Neste quadrinho, há uma história de amor. Um menino e uma menina apaixonados. Eles se casam, e após uma descrição ofensivamente lúgubre, ilustrada, é claro, da noite de núpcias do casal, o livro mostra como a noiva assassina seu marido cortando sua cabeça com um machado. Este quadrinho descreve uma aberração sexual tão chocante que eu não poderia mencionar nem mesmo o termo científico na televisão. Acho que deveria haver uma lei contra eles. Esta noite vou mostrar a você por quê. Dizem que a arte imita a vida e tem sido usada como uma metáfora para a experiência humana, anunciando muitas vezes as coisas por vir. Os super-heróis, seres com superpoderes que vêm de outro mundo, são muitas vezes homenageados como divindade que personificam a um salvador da humanidade. São deuses em roupas elásticas. Você escreveu que o mundo precisa de um salvador. Mas todos os dias ouço pessoas clamando por um. Podemos salvar este mundo com a liderança certa. Historicamente, essas histórias mitológicas são usadas em propagandas para ganhar a simpatia dos partidos sociais e políticos, criando intencionalmente personagens para facilitar a justiça civil e para estar à frente de vários movimentos, como a Voz de Libertação. A mania de super-heróis segue explodindo cada década que passa. Crescendo com rapidez, é um dos gêneros mais poderosos da narração. Milhões de admiradores vão ao cinema para escapar ao mundo da fantasia de seu favorito deus mascarado. E para muitos, é irrelevante sobre o que este filme trata. Eles dirão que este filme é um acontecimento em si mesmo. Homem de Ferro quase foi o maior filme de estreia não sequência da história, perdendo apenas para o primeiro filme do Homem-Aranha, que arrecadou 114 milhões de dólares. Estão tendo sua inspiração através da Bíblia, apenas lhes mostrando um lado bem diferente da história? Com temas tão espirituais, há uma agenda para substituir sua adoração ao único Deus verdadeiro? Uma das maiores inovações americanas do século XX é a santidade da infância. Incontáveis bilhões de dólares são gastos para modernizar a infância e fazê-la como uma Disneylândia de vício e prazer, remodelando o que uma vez foi considerado sagrado, uma inocência substituída por uma sociedade desumanizada e comercializada. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1930, as crianças brincavam mais ao ar livre. A televisão ainda não havia se tornado um item doméstico e não havia videogames para consumir seu tempo. Mas no meio da Grande Depressão, novos passatempos ganharam vida. A Grande Era de Gibis, um novo jeito de contar histórias e que rapidamente se tornou uma obsessão. Uma das razões para o seu êxito foi o início da Segunda Guerra Mundial, a qual trouxe medo e ansiedade para o público. Os super-heróis se levantaram para a ocasião, trazendo paz e segurança. O Super-Homem, um dos heróis mais notórios, não lutou contra alienígenas ou robôs malvados em suas primeiras aventuras. Ele enfrentou vilões que mais preocupavam as pessoas: mafiosos, políticos corruptos, fascistas e oportunistas de guerra. Depois do desastre de Pearl Harbor, os super-heróis se tornaram o mascote da guerra. Livros em quadrinhos foram distribuídos em milhões e se tornaram material de leitura essencial para os soldados no exterior. A história é tão antiga quanto o tempo. A única vez que chamamos a Deus é quando necessitamos. Quando a vida está fácil, nos esquecemos da nossa necessidade de um Salvador. Os livros proféticos da Bíblia estão repletos de exemplos de como Israel clamava a Jeová apenas para salvá-lo da total perdição.
Da mesma maneira, os fãs das histórias em quadrinhos parecem voltar sua atenção a esses deuses coloridos apenas quando há uma ameaça genuína contra a sociedade em geral. Por exemplo, o auge da história em quadrinhos nos anos 80, com a chegada da Batmania, foi a época em que a periferia americana foi bombardeada com uma epidemia de cocaína e uma explosão de violência de gangues. Os criadores das histórias em quadrinhos responderam os titulares de New York Post, com vigilantes de 4 cores que foram à guerra contra traficantes de drogas, contrabandistas e outros criminosos de rua, indo tão longe a ponto de colocarem uma oposição às drogas em suas artes de capa. No entanto, nos anos de sucesso da administração de Clinton, viu-se um dos grandes declínios na circulação de histórias em quadrinhos, o qual derrubou esta indústria. Isso mudaria tudo em poucos instantes. 11 de setembro de 2001. Houve um curto espaço no tempo quando as Torres Gêmeas se reduziram a pó, parecendo que a vida real estava saindo das páginas de um gibi. De repente, éramos nós contra eles. Haviam bons e maus, vilões e vítimas. A indústria das histórias em quadrinhos reagiu. Os eventos de 11 de setembro despertaram uma necessidade profunda de ter algo ou alguém que nos salvasse desse mal desconhecido, que tinha um poder inacreditável para destruir vidas. O tipo de destruição antes vista somente em gibis. Mais uma vez, a indústria de gibis se animou e se recuperou com um êxito melhor do que antes. Eles supriram a nação, confusa e aterrorizada, com super-heróis que colocariam as coisas em ordem ao salvar a nação do poder tirano. Se os acontecimentos reais têm uma conexão direta com o tipo de conteúdo que a indústria de gibis está alimentando a massa, o que há de mal em ter esses tipos de salvadores como nossos heróis? Não é Jesus Cristo um desses tipos de heróis que veio ao nosso mundo para salvar-nos de alguma maldade inexplicável? Para lutar contra o adversário e salvar sua menina, uma metáfora para a igreja, dos braços de Satanás? Há algo errado em paralelizar o grande conflito entre Cristo e Satanás? Ou essas alegorias podem ser enganosas? Podem ser falsificações da grande história de salvação e redenção, com a intenção de lhe desviar da verdade? Sutilmente tecendo características de deuses antigos em cada super-herói e finalmente convencendo o mundo que Satanás é o nosso herói? Como essas histórias em quadrinhos se cruzam com a Bíblia? É prejudicial ter esses paralelos, devemos conhecer a origem dos super-heróis e de Jesus Cristo. Toda cultura tem tido seus super-heróis. Quando a diferença entre vida e morte muitas vezes vinha para o mais forte e o mais corajoso, era mais que natural que esses relatos fossem recontados pelas gerações. Cada história se tornando mais fantástica, na qual construíram os contos elaborados de superdeuses. Uma das primeiras representações conhecidas de herói é a de Gilgamesh, o sumério. Uma descrição em detalhes do panteão de deidades foi descoberta em tábuas sumérias que contam histórias de humanos atuando como deuses. Linguista e pesquisador da cultura suméria, Zecharia Sitchin passou sua vida estudando esses mitos. A basic conclusion of my writings has been that those who gave mankind civilization were visitors to Earth from another planet. If I say extraterrestrials, it's a dirty word, but that's what they were. No livro de Sitchin, O 12º Planeta, ele afirma que na verdade não são mitos. Na realidade, são acontecimentos confusos de seres extraterrestres que foram enviados para a Terra e escravizaram a raça humana. É uma observação interessante, considerando o relato bíblico de uma raça estrangeira, de seres que foram expulsos do céu e escravizaram a raça humana. Os bens, tecnologias e os escritos dos sumérios viajaram a outras partes do mundo através do comércio. O Egito, sendo o parceiro comercial mais próximo, trocava bens e serviços, como também ideias e culturas. O Antigo Egito era uma sociedade quase saturada na mídia, como a nossa. Artefatos culturais eram inseparáveis de seu contexto religioso. Hieróglifos e pictografias das paredes das tumbas antigas podem ser vistos como o percurso das modernas histórias em quadrinhos. Os egípcios adoraram uma ampla gama de deuses coloridos que chamavam de Netir, obtendo uma inspiração da natureza que os rodeavam. Alguns acreditam que a palavra natureza é na verdade uma adaptação latina. Sua religião esotérica focava fortemente em outro mundo, que é a morte, o juízo e a vida após a morte.
Por essa razão, eles criaram o deus Osíris, senhor do submundo. De fato, o mundo das histórias em quadrinhos se baseia na egiptologia e usam temas assim como reencarnações desses antigos deuses. Osíris sentou-se para julgar os mortos e determinou se iriam para o paraíso ou se suas almas seriam destruídas. Todo cristão que crê na Bíblia também ensina de uma vida após a morte, de um Deus que dará o destino final de cada alma e determinará quem será contado entre os santos no paraíso. Mas a diferença fundamental é que Osíris é o deus do submundo, de abaixo, e o Deus da Bíblia é do céu, no alto. Contudo, Osíris era dominado por sua irmã e esposa Ísis, que servia em muitas funções e que com o tempo absorveu a forma de deuses anteriores. Ísis era a mãe de Horus, o deus dos reis com cabeça de águia, era o deus do sol, do céu e dos horizontes, que derivou do nome Pedra de Horus, como alguns estudiosos acreditam. Horus era o protagonista de uma das primeiras dramas de ação e aventura da 20ª dinastia, intitulada As Contendas de Horus e Sete. Sete foi responsável por enviar Osíris ao submundo. Ambos competiram pelo reino do Egito como dois heróis de histórias em quadrinhos. Os dois deuses feitos de pedra se alternam e se mutilam entre si, até que Horus se torna vitorioso e governa o trono. O resultado da luta era tão importante que ditou a vida egípcia. Assim, na vida após a morte, todo rei é uma encarnação de Horus e na morte se torna um novo Osíris. A Bíblia também fala de uma grande batalha entre Cristo e Satanás. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Uma batalha na qual os três atores principais são Deus, o juiz, Jesus, o Filho de Deus, e o dragão ou Satanás, o qual é derrotado e associado com a morte, ou Rei dos Mortos. Ambos relatos têm personagens quase idênticos. Osíris e Horus, que são pai e filho, lutaram contra o inimigo mau, Sete. Só há um contraste gritante entre Osíris e o Deus da Bíblia. Osíris é o Deus dos mortos e o Deus do céu é o Deus dos vivos. Em termos bíblicos, Osíris se parece mais como Satanás. Na atualidade, o poder do Egito é subestimado pela imaginação. Vemos ícones egípcios em todas as partes, desde o verso de uma nota de dólar até nos logotipos mais famosos, filmes de sucessos e seus personagens. A trindade Osíris, Ísis e Horus se tornaram o ponto dos misteriosos cultos helenísticos e tem sido profundamente arraigada no fundamento de sociedades secretas como a maçonaria e o rosacrucianismo. Esotéricos de todo o mundo têm tentado ressuscitar os mistérios egípcios, de modo que o poder que uma vez construiu os monumentos inexplicáveis poderia ser aproveitado novamente. Os antigos gregos e romanos essencialmente adoraram o mesmo panteão que os egípcios, embora com nomes diferentes. Zeus, Poseidon, Hércules e Hades todos protagonizaram em dramas fantasiosas que foram representados em murais, poemas e estátuas. Os deuses lutaram batalhas épicas contra seus antecessores, os titãs, e mais tarde interagiram com humanos em parábolas alegóricas. Os mitos éticos entre os gregos foram todos centrados em torno desses super-heróis divinos. O resultado da Guerra de Troia dependeu não do exército da Grécia e Troia, mas dos poderosos guerreiros de Heitor e Aquiles. Cultos de adoração se desenvolveram perante esses deuses. Escritos como o poema épico de Homero, A Odisseia, foram reverenciados de modo como as escrituras são para os cristãos. A cada deus foi atribuído domínio sobre uma arte específica, ou uma ciência, ou uma faceta da natureza. Seus ícones e imagens existem até o dia de hoje, especialmente em nossas formas de arte moderna, como filmes e gibis. A influência de longo alcance desses deuses tem aumentado através dos anos, tornando-se temas de uma ampla variedade da mídia. Mas uma coisa permanece consistente: há uma guerra entre os deuses e a salvação vem de um Salvador, que é parte Deus e parte homem. Isso é evidente no filme Imortais. Long before man roamed these lands, there was a war in heaven.
The victors declared themselves gods, while the vanquished were renamed Titans, and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus. King Hyperion and his legions seek to unleash the Titans and wage war upon this world. I will end the reign of the gods. If there is one human who could lead them against Hyperion, it would be Theseus. Vamos analisar o que você acabou de ver. Os vencedores dessa batalha no céu, conhecidos como os deuses, são descritos descendo do céu, revestidos de ouro, uma reminiscência bíblica do Deus do céu. Os titãs que lutaram contra os deuses estão presos e confinados na terra. É uma representação de demônios com a pele degenerada. E o Salvador vem através da semente do homem para redimir a humanidade. Mais uma vez, um mito contendo os mesmos elementos que o relato bíblico do plano da salvação de Deus, como diz no primeiro livro de Samuel 2, versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Percebem? O Deus da Bíblia está no céu e seus adversários foram expulsos e acorrentados às entranhas da terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Teseu, o salvador do filme Imortais, é um tipo de Cristo sendo metade humano e metade Deus. Poseidon é seu pai, segundo o livro de Carl Rock, O Mundo do Mito Clássico. Teseu lutou e venceu os inimigos identificados como a religião arcaica e ordem social. Era conhecido como o grande reformador, mas ele não era como o Cristo da Bíblia. Pelo contrário, ele era um guerreiro cruel que matou muitos, era um sedutor de mulheres e estabeleceu um culto de adoração a Afrodite. Embora possa parecer que os mitos gregos têm paralelos com a Bíblia, podiam estar contando um relato muito oposto ao do grande conflito entre Cristo e Satanás? Examinemos outro filme que foi lançado, chamado Fúria de Titãs. Este começará a desenrolar a distorção do plano de salvação bíblico. The oldest stories ever told are written in the stars. Stories of time before man and gods, when Titans ruled the earth. The Titans were powerful, but their reign was ended by their own sons, Zeus, Poseidon, and Hades. Zeus convinced his brother Hades to create a beast so strong it could defeat their parents. And from his own flesh, Hades gave birth to an unspeakable horror, the Kraken. Zeus became king of the heavens, Poseidon, king of the seas, and Hades, tricked by Zeus, was left to rule the underworld in darkness and in misery. It was Zeus who created man, and man's prayers fed the gods' immortality. But in time, mankind grew restless. They began to question the gods, and finally rise up against them. Into this world, a child was born. A boy who would change everything. Uma pergunta deve ser levantada. Por que os mitos antigos têm tanta semelhança com as histórias da Bíblia, mesmo sendo anteriores ao nascimento de Cristo? O filme até introduz um menino salvador junto com sua mãe,
com a intenção de ser uma falsa descrição de Jesus Cristo com a Virgem Maria. Perseus. O nome do menino Salvador é Perseu. Esse nome se deriva de um antigo verbo grego, Péthian. De acordo com Karl Darling-Buck, no livro Gramática Comparativa de Grego e Latim, o sufixo eus é tipicamente usado para formar um substantivo agente. Neste caso, pers, eus, significa desperdiçar, desvastar, saquear e destruir. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar. O ladrão não vem senão para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perseu compartilha uma característica semelhante à de Cristo, em que ele é metade humano e metade Deus. Liam Neeson, o ator que interpreta Zeus, explica. And then he learns through his journey that he is the son of Zeus. He's half God, and he decides to fight against it. He wants to be a man and defend himself and go through life as a man, and has no respect for these gods. O ator Sam Worthington utiliza a terminologia associada à missão de Jesus na Terra. And this movie is also about revenge, which means the second movie should be about redemption and forgiveness. Com a exceção de que Cristo não estava aqui por vingança. Se esse herói salvador, cujo nome significa desperdiçar, devastar e destruir, é literalmente o oposto de Jesus Cristo, quem é então seu pai Zeus? É também uma falsificação oposta do Deus bíblico? I'm Zeus, the king of the gods, and he formed, fashioned, created human beings for his pleasure. And with these other gods, the god of war, Aphrodite, the god of love, the god of this, the god of nature, by creating human beings, his rationale was, these are my little playthings, and if they pray enough, honor us gods enough, we will become immortal. So their food is human prayer. Parece que Zeus seria uma descrição do Javé bíblico, mas isto não poderia estar mais longe da verdade. Zeus é conhecido como rei ou príncipe do ar, e de acordo com Efésios 2:2, Satanás também. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em Pérgamo, sacrifícios perpétuos eram oferecidos a Zeus sobre seu impressionante e famoso altar de 12 metros de altura, o mesmo artefato que agora está localizado no interior do Museu de Berlim. Antipas, o primeiro líder e mártir da primeira igreja cristã em Pérgamo, foi assassinado por resistir a essa adoração ao altar de Zeus. A tradição diz que Antipas foi lentamente queimado vivo dentro da estátua de um touro, símbolo e acompanhante de Zeus. O texto de Apocalipse 2:13 poderia ser muito bem uma referência da adoração a Zeus. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O argumento poderia ser uma conexão de Pérgamo entre Zeus e o Satanás bíblico, já que ambos foram considerados deuses que desciam do trovão. Zeus na antiguidade e Satanás no princípio do tempo. Altares dedicados a Zeus Catavates foram descobertos perto de Pérgamo. Zeus Catavates, mais precisamente, significa Zeus que descende. Nos lembra Jesus quando disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. No documentário do History Channel sobre mitos gregos, intitulado Fúria dos Deuses, os mitos de Zeus, Hércules e Hades são relatados com precisão a partir das primeiras obras de escritos que foram encontrados desde o 2º século depois de Cristo. E nos mitos antigos, Zeus não era nada santo como o Deus bíblico do céu é. Ele estava envolvido em canibalismo, incesto, desvios sexuais e ataques de raiva incontroláveis. Como podemos ver, as histórias têm semelhanças impressionantes às da Bíblia.
Um filho briga com o pai pelo controle do universo. E reúne mais poder que qualquer deus já teve. Essa é a história de Zeus, o líder supremo da mitologia grega. Para nós é um mito, mas para os antigos era realidade. Lúcifer era querubim cobridor e lutava pelo controle do universo, dizendo: Subirei ao céu, no alto, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono. E no monte do testemunho me sentarei. Aos lados do norte, sobre as alturas das nuvens, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Um paralelo interessante com Zeus, que se encontra na parte superior de uma montanha acima das nuvens. E já que o diabo quer ser Deus, faz sentido porque ele falsificaria as coisas de Deus. Zeus conhece o canibalismo. Seu próprio pai, Cronos, engoliu todos os irmãos de Zeus. Quando ele é confrontado com a visão de imortais fazendo a mesma coisa, fica enfurecido e jura destruir a raça humana com um dilúvio catastrófico. Com 9 dias e 9 noites, a chuva não para e a terra inunda aos poucos. As águas alcançam o pico do Monte Parnaso, que fica a mais de 2 quilômetros de altura. Em todos os cantos da Terra, a raça humana perece. Quando a chuva para, apenas 2 mortais ainda estão vivos. Incrivelmente, eles sobreviveram à tempestade construindo uma arca. Um dilúvio feroz, uma arca e apenas 2 sobreviventes humanos. Os paralelos com o Antigo Testamento são impressionantes. Outro irônico paralelo bíblico é o filho de Zeus, Hércules. Metade Deus, metade homem. Uma falsificação de Jesus Cristo. Sua história começa com um caso ilícito de Zeus, o rei dos deuses louco por sexo. Hércules é filho de Zeus com uma mortal chamada Alquimena. A mitologia clássica é cheia de histórias de deuses que engravidam mulheres mortais e geram deuses e semideuses. Essa ideia do semideus significa que essa pessoa tem algumas características de deuses, alguns poderes divinos, mas ao mesmo tempo ela é mortal, ela pode morrer. O ato final de Hércules é um auto-sacrifício. E há um paralelo cristão interessante com esse herói que tem que sofrer para obter a imortalidade. Sua vida na Terra termina quando ele a enfrenta em tormento. Ele quer ter uma morte heróica, a morte digna de um herói. Ele quer queimar numa pira funerária. Mas quando isso acontece, parece ser a purificação final. O que queima não é Hércules, o que queima é sua carne mortal, e ela libera sua alma para que suba aos céus. Na morte, Hércules finalmente se redime. Zeus, o rei dos deuses, acha que seu filho sofreu o suficiente. Ele o convida para se unir aos imortais no Monte Olimpo. O que vemos aqui é que Hércules é o herói dos heróis, ele é o maior dos maiores. E no final de tudo, Zeus diz: tá bom, Hércules, você sofreu bastante, é tão incrível que eu vou transformar você em um deus. Hércules finalmente vai ter uma recompensa que vai durar para sempre. O sofrimento finalmente acabou. No fim, Hércules ressuscita e se une a seu pai no reino da eternidade. É um final parecido ao de outro mortal divino, Jesus Cristo. Pendentes com a Bíblia. A lenda de Beowulf é uma história fictícia inspirada em fatos. Até hoje, especialistas ainda não sabem ao certo quem a criou. Mas acredita-se que a lenda se originou na Inglaterra no século VII ou VIII depois de Cristo, fazendo dela a história mais antiga da língua inglesa. A ação descrita no poema ocorre no século VI na Escandinávia. Mas o poema em si foi escrito na Inglaterra anglo-saxônica, após a conversão dos anglo-saxões no ano 665.
Na época da criação de Beowulf, fazia pouco tempo que o cristianismo havia sido introduzido na Inglaterra. O poema é o reflexo de uma sociedade com um forte histórico pagão e contém histórias originárias de seu passado pagão. E o que esse poema faz é adaptar essas histórias a um molde cristão para que seus ouvintes pudessem manter contato com o seu passado. Mas eles as reinterpretaram de maneira cristã. Hércules deve ir à beira do mundo roubar maçãs de ouro de um jardim vigiado por um dragão de 100 cabeças. Maçãs, um jardim e uma serpente perigosa. Esse trabalho é comparado à história bíblica de Adão e Eva. Uma comparação da Odisseia e do Evangelho de Marcos revela alguns paralelos surpreendentes. As duas histórias giram ao redor dos problemas de um herói que sofre, Ulisses e Jesus. Os dois personagens conhecem carpintaria. Ulisses era um carpinteiro hábil que construiu seu palácio em Ítaca. Jesus era filho de um carpinteiro e em uma passagem do Evangelho de Marcos ele é chamado de O Carpinteiro. Mas a conexão mais intrigante é a similaridade entre a visita de Ulisses ao Hades e os últimos dias de Jesus na Terra. As duas histórias começam com um banquete. Ulisses e seus homens no palácio de Circe, Jesus e os apóstolos na última ceia. Depois, enquanto os companheiros dormem, os dois homens preocupam-se com o encontro com a morte. Quando Ulisses sabe por Circe que precisa ir ao Hades, ele perde a esperança. A razão é, e ele a afirma, que nenhum mortal jamais foi ao Hades e retornou. Jesus está para morrer. Ele tem uma última ceia com os discípulos e perde a esperança porque ele sabe que deve enfrentar a cruz. No fim das contas, Ulisses foi ao mundo subterrâneo dos mortos e retornou. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para uma nova vida. Esses paralelos poderiam ser mais do que uma coincidência? Existiram nos mitos desde o início. A razão disso é que a promessa da vinda de um Salvador vem desde o princípio, com nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, foi prometido que um Salvador viria através da semente da mulher. Deus disse à serpente: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde então, os descendentes do povo de Deus aguardaram o dia em que um Salvador viria e redimiria o perdido. E desde aquele dia no Jardim do Éden, o diabo tem procurado falsificar a promessa da vinda do Salvador. Esse plano encontra-se em quase todas as... Callahan, religion editor of Skeptic magazine and author of Secret Origins of the Bible. And Dr. Gary Habermas, who's considered one of the world's leading authorities on the resurrection. He chairs the Philosophy and Theology Department at Liberty University, has written several books on the resurrection, his most recent being The Case for the Resurrection of Jesus. Well, Tim, let me start with you. In your book, you suggest that the resurrection of Jesus isn't original at all, but it's merely a story that was recycled from earlier mythology and mystery religions. You specifically in your book mention the stories of Osiris, Adonis, and Attis. Could you explain what all this means? Well, the resurrection is, again, there were death and resurrection stories going all the way back, as you said, to Isis and Osiris, and usually in Dionysus, out of the Greek mythology, became he had his own separate cult, and in all of these, they die an excruciating death of some sort. Dionysus is torn to pieces and eaten by the Titans, and then they rise physically from the dead. So you're saying that this Jesus story then is just a recapitulation of this earlier mythology? Well, not necessarily exactly a recapitulation, but I think that basically the evidence for it is lacking. Okay. Dr. Habermas, what's your response to that? Let's take Adonis. Adonis is probably the ancient god for which we have the clearest data that he was raised from the dead. We have 4 accounts that Adonis was raised. The earliest one is the 2nd century A.D. The other ones are between the 2nd and 4th century A.D. The earliest account we have for Attis is the 3rd century A.D.
And while Isis and Osiris, as a religion, was definitely pre-Christian, there is no resurrection in Isis and Osiris. Osiris in particular is not raised. Okay, Tim, how do you respond to that? I would point out that oftentimes the only copies of the myths we have are quite late as far as writings go, but quite often we have some evidence of the myths in the form of pictures on vases of the various mythic characters and the situations of the myths. So we can be pretty sure that they were being told orally a lot earlier. Go ahead, Dr. Habermas. If we're talking about stories on vases or in other reliefs, there is still no resurrection. There are no resurrected gods for which we have influence, for which we have data prior to the 2nd century. Existem mais de 100 profecias messiânicas no Antigo Testamento para contar a vida de Cristo. A probabilidade de um homem cumprir só 8 dessas profecias é 1 em cada 10, com 17 zeros atrás. Através de Abraão, foi prometido a Israel, o povo escolhido de Deus, que o Salvador do mundo seria de descendência judia. Todo o sistema de sacrifício apontava para esse dia. Mas depois de 400 anos em escravidão ao antigo Império Egípcio, Israel começou a absorver as superstições esotéricas dos cultos de mistério. Foram então libertos pela mão milagrosa de Deus e levados para a Terra Prometida, posteriormente construindo a grande cidade de Jerusalém às margens do Mediterrâneo. No ano de 207 a.C., pouco depois do reinado de Alexandre o Grande, Israel se encontrou sob o controle dos gregos. O governador Ptolomeu Filopator fez um decreto que todo Israel teria que sacrificar aos deuses gregos ou eles seriam degradados como escravos. Enquanto Israel afundava na posição da sociedade e quando Roma chegou ao poder, o desejo dos israelitas por um salvador focou-se em alguém que os salvaria de seus opressores. E é por isso que quando Jesus Cristo veio de maneira modesta e humilde para salvá-los de seus pecados, eles não o reconheceram. Eles buscavam um herói real, como Perseu ou Teseu, que os guiaria a uma revolução contra os tiranos do mundo, estabelecendo Israel como o poder superior político mundial e trazendo um tempo de paz. Até hoje, a nação judaica está esperando esse tipo de Messias aparecer. Is Jesus the Messiah, the anointed one sent by the Father to be the Savior of Israel and the world? Christians believe that Jesus is the only one who has fulfilled the ancient prophecies in the Hebrew Scriptures or the Old Testament of the Bible, and this establishes his messianic credentials. But most Jewish people disagree. They say the Messiah has not yet come. But where does the evidence really point? We're going to debate that tonight with Dr. Michael Brown. He's president of the Fire School of Ministry in North Carolina and the author of more than 15 books, including a 3-volume series called Answering Jewish Objections to Jesus. And here's Rabbi Shmuley Boteach, author of Face Your Fear, syndicated columnist, and according to Talkers Magazine, one of the 100 most important radio hosts in America. Michael, what is the Messiah? What does that mean? And why do you believe Jesus is the Messiah? The concept of Messiah comes from the Hebrew word Mashiach, which means anointed one. And over a period of time, God revealed to our people Israel in the Scriptures, not my opinion or your opinion, because there are different branches of Judaism and different opinions within Judaism and different groups, and there are atheistic Jews and very traditional Jews and Reformed Jews, and everyone has a different view. The one sure thing we have is what's written in the Word, and over a period of time, God spoke to us, to our forefathers, to the Jewish people, about the Messiah of Israel, that he would come and that he would die for the sins of his people, that he would be rejected by his people and yet embraced by the nations of the world, and that he would come and die and rise from the dead before the second temple was destroyed. If Jesus is not the Messiah, there can be none, because the second temple was destroyed over 1900 years ago. And the scriptures go on to say that he would have a priestly ministry, which is one of atonement, which is one of making people come back to God, reconciliation, just like happened with me, that through him the Gentiles, the knowledge of God would go to the Gentiles around the world, and then he in fact would be embraced by his own people and would return. Hey, Shmuley, why don't you believe that Jesus is the Messiah, specifically? Well, I believe that Jesus is the Christian Messiah in the sense that he brought divinity and redemption to the non-Jewish nations of the world, and Christianity is a great world religion. He is certainly not the Jewish Messiah, because the Jewish Messiah is a radically different notion to the Christian Messiah. The Jewish Messiah has a political mission as opposed to a spiritual mission. We don't need a God-man to bring us closer to God. We don't need an intermediary. God says clearly in the book of Samuel, he is not a man. It is absolute sacrilege in Judaism to believe that any human being is a deity. Also, and most importantly,
The Messiah must fulfill the messianic prophecies, Isaiah 11. He must cause the wolf to lie with the lamb and change human nature away from belligerence and animosity, even animal nature. Isaiah chapter 2, he has to cause men to beat their swords into plowshares. He has to bring about universal dominion of peace. Okay, we live in a world of indiscriminate slaughter. We live in a world where there is no justice and the Messiah has not yet come. Okay, Michael, what about the fact that we don't have the peace that Shmuley says was to be a prophecy for the coming of the Messiah? Well, first he quoted some of the prophecies I firmly believe. He left out the other prophecies because Jesus fulfilled those, and only Jesus fulfilled those. For example, prophecies like Isaiah 42 and Isaiah 49 and Isaiah 50 and Isaiah 53, which speak of the suffering of the servant of the Lord and being rejected by his people and yet being accepted by the Gentile nations and bringing healing and redemption to those who believe in him. Shmuley also made the amazing statement that the Messiah's mission was political versus spiritual, and then he quotes all of these spiritual passages like Isaiah 11, which speak of the whole earth being filled with the knowledge of the glory of God, and Isaiah 2, which speak of all the nations streaming to the God of Israel. Of course it's a spiritual mission. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. A maioria do mundo não percebeu o Filho de Deus porque eles estavam buscando o herói errado, adorando ídolos estranhos e falsos deuses. Paulo diz que os ídolos são na realidade demônios. Antes digo que o que os gentios sacrificam, aos demônios o sacrificam, e não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Satanás foi bem sucedido em confundir toda a terra sobre a chegada do grande herói salvador. O Deus do universo deixou seu trono real no céu para humildemente salvar-nos da morte eterna. Ao não reconhecer quem ele era, o pregamos na cruz. Satanás foi vitorioso em cegar as pessoas do maior evento cósmico, simplesmente usando histórias mitológicas. E se ele estiver fazendo o mesmo outra vez? Avancemos 2000 anos. Os super-heróis apareceram pela primeira vez nas bancas em 1933, no que é conhecido hoje como histórias em quadrinhos. Jerry Siegel e Joe Shuster foram os responsáveis por introduzir o ícone do Superman ao mundo, baseando-se no personagem Übermensch, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. A teoria de que não há Deus, só um homem superior. Originalmente, eles o criaram para ser um louco careca que usava suas habilidades telepáticas para causar estragos na humanidade. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, os escritores judeus decidiram mudar o super-homem de um personagem malvado para um herói bom, com esperanças de ocultar sua influência alemã e torná-lo mais atrativo para os editores. Mas na essência da história permanece a filosofia de Nietzsche, de que não há Deus, apenas um super-homem, sutilmente sugerindo que quando estamos com problemas, o super-homem nos salvará, e não um sacerdote. O regime nazista de Adolf Hitler utilizou a filosofia do super-homem de Nietzsche, acreditando que eles poderiam criar uma raça superior de homens para governar o mundo, a raça ariana. Uma filosofia de que, uma vez que Deus é removido do cenário, não há limites para o homem alcançar seus objetivos egoístas. Entretanto, Übermensch de Nietzsche conseguiu entrar na cultura popular e ao longo dos anos o super-homem foi literalmente adorado como um deus, um personagem mitológico da antiguidade no qual não há nenhuma base de sua existência no mundo real. A história está se repetindo e invocando deuses para substituir o verdadeiro Deus do céu? The ancient gods of Greece and Rome and Egypt still exist. Only today they wear spandex and capes. Superman is Zeus, Batman is Hades, Aquaman is Neptune, and they kind of fit into the pantheon of gods of a lot of different cultures. Superman is as much of a Moses figure as he is a Christ figure. You know, it's coming from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption is not going to come from here, goes the myth. Instead, we will be saved from the outside. Batman, the Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist. And he's arguably the world's greatest hand-to-hand combatant. He also has $1 billion. And that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman has been so popular for so long is his iconography is that of a demon. I mean, look at
paintings medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men, that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash, and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? Jack Kirby, artista que desenhou o primeiro Super-Homem, declara onde conseguiu sua inspiração. For some reason, I went to the Bible. I came up with Galactus, and of course, the Silver Surfer is the fallen angel. Ele desenhou para dezenas de histórias em quadrinhos mais vendidas, como o Quarteto Fantástico, Thor e o Capitão América. Observe o tema espiritual nestas histórias. E já que os gibis são mitos reempacotados, faria sentido porque inventaria uma série de gibi com o título Novos Deuses. O escritor do filme Superman, de 1978, não tem vergonha de seu paralelo intencional a Cristo. On Krypton, I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. The metaphor was clearly there when Jor-El sends Superman to Earth of God sending Christ to save humanity. Você viajará para longe, meu pequeno Kal-El. O verdadeiro nome do Super-Homem é Kal-El, que traduzido do hebraico significa Voz de Deus, idêntico à descrição de Jesus no primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória. Glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As semelhanças entre Super-Homem e Jesus podem ser vistas através dos meios gráficos dos heróis. Super-Homem foi enviado por seu pai do céu para a Terra como um bebê indefeso, chegando numa nave espacial assim como Moisés chegou numa cesta. Foi criado por pais comuns, onde na edição de 1939, na Action Comics número 1, o nome da sua mãe era Maria, e mais tarde mudou para Marta. E de acordo com o site Comic Vine, o nome do pai do Super-Homem é Jonathan José Kent. Maria, Marta, João e José eram todos nomes de pessoas que rodearam a vida de Jesus. Assim como Jesus passou tempo no deserto antes que sua missão na Terra começasse, o Super-Homem também passou tempo no deserto da Sibéria antes que sua missão na Terra começasse. Durante os ensaios do filme de 1978, Super-Homem, Clark Kent, é revelado com 30 anos de idade no início de sua missão como Super-Homem. Age? 30. Observe o que o diretor de Hollywood, Bryan Singer, diz no The Hollywood Reporter sobre seu filme Super-Homem, O Retorno. And this was a story about Christ. It's all about sacrifice. The world, I hear their cries. So what happens? He gets the knife in the side, and later he falls to the earth in the... Obviamente, é evidente que o Super-Homem foi criado para ser um tipo de Cristo. Mas, que tipo de Cristo ele realmente é? Seu arqui-inimigo é Lex Luthor. Lex, em latim, significa lei. Então, aqui temos um personagem que é interpretado como um deus e que luta contra a lei, que precisamente é uma descrição do anticristo, alguém que toma o lugar de Cristo, mas sem ter seu caráter.
Se o super-homem foi uma alegoria de Jesus, então esse gibi de um super-homem possuído por um demônio que se cansa de servir à humanidade e prossegue para destruí-la não faz sentido. O super-homem não está aqui para o salvar de seus pecados, mas sim para o salvar dos poderes tirânicos e opressores, um mito com o qual estamos todos bem familiarizados. O Homem de Aço não é o único personagem de gibis que tem paralelos com a Bíblia. Já ouvimos. His iconography is that of a demon. Recentemente, DC Comics lançou uma edição de Batman com o número 666, pelo escritor Grant Morrison. De acordo com a enciclopédia da DC Comics, a arte de capa apresenta Batman com um hotel Belém ao fundo queimando ao seu redor. Observe, Jesus nasceu numa manjedoura fora de um hotel em Belém. A história está cheia de símbolos ocultos e imagens blasfemas a ponto de dizer que Batman vendeu sua alma ao diabo. Se Batman é claramente a representação de um demônio, então contra quem ele está lutando? Como resultado da influência egípcia sobre os super-heróis, a religião oculta foi entrelaçada nas linhas da história desde a primeira aparição de Batman na televisão, na década de 1960. O Rei Tut era um personagem recorrente que aparecia no Clube da Pirâmide. Até os ídolos egípcios se encontram nos cenários. No filme de 1992 de Tim Burton, intitulado Batman: O Retorno, o vilão chamado Pinguim é jogado no rio em uma cesta quando ele era um bebê recém-nascido, um paralelo direto à história bíblica de Moisés. David Hughes faz insinuações de Moisés, dizendo em seu livro Comic Book Movies que o motoqueiro fantasma Streak recebeu inspiração a partir do paralelo de Moisés, que tinha um pinguim matando os filhos recém-nascidos de Gotham. Chegou a hora. São os nomes dos primogênitos de Gotham City. Como eu! E como eu, um destino cruel os aguarda. Invertendo o relato bíblico de Moisés e o fazendo malvado é uma pista da identidade de Batman. Moisés compartilha atributos comuns com Cristo, assim como os inimigos de Batman, como se quisessem que o público acreditasse que Cristo é realmente malvado. É por isso que os produtores escolheram o nascimento de Pinguim na época do Natal, e sua morte com a idade de 33 anos. Um paralelo óbvio do nascimento e morte de Jesus Cristo. Em Batman para Sempre também vemos imagens bíblicas, especialmente no covil de Duas Caras, quando ele se encontra com Charada pela primeira vez. A obra de arte na parede posterior do esconderijo de Duas Caras é de Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça. Também tem um candelabro de 7 lâmpadas, um incenso aceso, um animal queimando e uma mesa com comida. Os mesmos elementos que estavam associados com o santuário hebreu, elementos do grande plano de Deus para desfazer o pecado. O sacrifício no lado de fora, no pátio, representa o sacrifício de Cristo. O candelabro de 7 lâmpadas representa as 7 fases da igreja. A mesa de pão da proposição representa a palavra de Deus. E a fumaça subindo do incenso simboliza nossas orações subindo ao céu. O propósito do santuário era que Cristo habitasse entre nós, aqui na terra. Então, parece apropriado que o personagem dualístico do Senhor Duas Caras tivesse esses elementos em sua moradia. Cristo tomou a natureza humana pecaminosa, mas ao mesmo tempo também era um Deus justo. Uma dualidade de existência, mas no entanto venceu sua natureza humana de pecado. O personagem de Duas Caras parece ser uma inversão distorcida de um tipo de Cristo, visto mais claramente no filme O Cavaleiro das Trevas, fazendo você acreditar que a pessoa que está destinada a salvar o mundo, lá no fundo, na verdade, é uma pessoa má. Na verdade, é o ponto de vista oculto de Jesus Cristo. E no mundo invertido de Batman, onde o Cavaleiro da Noite é o herói, Harvey Dent, que depois vira o Duas Caras, é conhecido como Cavaleiro Branco. Mas quero que confie. Não precisa me convencer, Dent. Sabemos que é o Cavaleiro Branco de Gotham. Outro paralelo com Cristo é que Harvey é um advogado cujo trabalho é cumprir a lei, um mediador dos tribunais, assim como Cristo é nosso mediador e advogado nas cortes do céu. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado é um defensor no tribunal.
O Senhor Duas Caras também compartilha semelhanças com o deus da Suméria, Izimud, um deus de duas caras, representado por duas caras olhando em direções opostas. Izimud é o mensageiro e oficial de Enki, um deus associado com a criação, assim como Jesus é o mensageiro de Deus e é associado com a criação. Também tem um atributo em comum que o Charada compartilha com Cristo. Jesus falava em parábolas e muitas pessoas não entendiam. E o inimigo de Batman, o Charada, fala em charadas que ninguém entende. O Charada é uma repetição do antigo deus egípcio Osíris. Osíris sempre foi descrito como um personagem verde segurando uma vara pastoral encurvada. O Charada até mesmo afirma que ele é um deus. A vitória é inevitável se conhecimento é poder. Então, eu sou Deus. E vendo que Osíris era conhecido como o Cristo egípcio, o deus associado com o juízo também seria o inimigo natural de Batman. A Mulher Gato, da série de Batman, é uma fusão da deusa egípcia Bast. Isto está fortemente mostrado no filme Mulher Gato, de 2004, da Warner Brothers. Nos primeiros segundos do filme, hieróglifos e imagens de Bast preenchem a tela. Quadros de cultos a gatos, referências à bruxaria e o mal egípcio reluzem diante os olhos dos espectadores. A história envolve uma mulher que ressuscita da morte por um mal egípcio, falsificando o sopro de vida que Deus deu a Adão no livro de Gênesis. O gato então a conduz a Ophelia Powers, uma adoradora de Bast. Observe a frase no topo do site. Una-se a nós na adoração à deusa Bast. Ofélia revela que o mal egípcio é um gato sagrado do templo que ressuscitou a muitas para serem mulheres gatos. Uma foto de Michelle Pfeiffer, intérprete de Selina Kyle em Batman: O Retorno, conecta Bast à sua versão de mulher gato. Eu sou a mulher gato. Escute o meu rosnado. Talvez o arqui-inimigo mais icônico que Batman enfrenta é o Coringa. Nos vários filmes de Batman, o Coringa tem sido referido como o Diabo. You ever dance with the devil in the pale moonlight? You ever dance with the devil by the pale moonlight? Shall we dance? Depois, o Coringa dança em uma igreja à luz pálida da lua. Na superfície, o Coringa parece deixar pistas que ele é o diabo. Por exemplo, quando ele passa cartas, ele tem várias imagens de diabos, dragões e serpentes nelas. A mesma descrição de Satanás em Apocalipse 20. O dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Você percebeu que só o cartão do Coringa está queimando? Do ponto de vista oculto, parece que Jesus é quem quer ver o mundo queimar. Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Starting tonight, people will die. I'm a man of my word. Jesus é um homem de palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Coringa era um homem com nenhuma posse. Nada. Sem identificação digital, DNA ou dental, roupas sob medida, sem marcas, nada nos bolsos, só facas e fiapos. Nenhum documento. Nem falso. Jesus também não teve posses terrenas. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Enfermos eram atraídos pelo Coringa. Um paranoico esquizofrênico, ex-paciente do Arkham, o tipo de mente que o Coringa atrai. Ele curou a muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E não deixava os demônios falarem. O Coringa também disse ter curado um homem que dizia ouvir vozes. Jesus é quem separa as pessoas boas e más para o juízo, como o Coringa. À meia-noite,
eu vou explodir todos vocês. Porém, se um de vocês apertar o botão, eu deixo esse barco inteiro. Então, quem vai ser? O conjunto da escória dos mais procurados de Harvey Dent ou doces civis inocentes? E serão reunidas diante dele todas as nações, e os apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas e os cabritos. Irão estes ao castigo eterno, e os justos para a vida eterna. O universo de Batman é como ver um mundo através dos olhos gnósticos de Satanás, onde tudo está de cabeça para baixo. Uma pista de quem os autores tinham em mente quando fizeram o Coringa é a origem das cartas que ele reparte. Não são cartas de jogo, mas cartas de tarô. De fato, o clímax do filme entre o Coringa e Batman está cheio de imagens de tarô. À meia-noite, o destino dos justos e injustos se decidirá, uma referência ao juízo da meia-noite profética. Batman lança o Coringa do telhado a tempo de salvar o dia, mas o puxa de volta para cima pela perna esquerda. Pendurado entre dois postes, o Coringa tem seus braços estendidos com a pose da crucificação. Com o ângulo da câmera reorientado do seu lado direito para cima, ele tem a aparência de Cristo pregado na cruz, como na carta de tarô chamada O Homem Pendurado, que tem um homem pendurado na forma de uma cruz de cabeça para baixo. De acordo com o site tarotteachings.com, o homem pendurado significa sacrifício, rendição, submissão e mediador. Características que são descritivas de Jesus Cristo. Muitos sites sobre cartas de tarô mencionam esta conexão. A carta do Coringa tem fama de ser baseada na carta de tarô O Louco. Até Grant Morrison, escritor da série de quadrinhos do Batman Asilo Arkham, em seu livro Superdeuses aponta: At the heart of The Dark Knight was a reputation-assuring performance that seemed to burn and fizz off the screen. It was hard to recognize the face of handsome young Heath Ledger under the scars and smeared makeup of the Joker. But he owned the screen from the moment he first appeared and slammed a pencil through a man's head until his final dangling turn as the hanged man of the tarot, condemning Batman to an upside-down world of darkness and madness. Ironicamente, no próximo filme que Heath Ledger estava trabalhando quando sofreu overdose com drogas, tinha uma cena onde ele morre enforcado e a carta de tarô do homem pendurado aparece. Grant Morrison admite mais cedo em seu livro Superdeuses que introduziu fortes significados do tarô na franquia de Batman, como escreveu para DC Comics. Por exemplo, fazendo do Coringa um louco sagrado, o Coringa cósmico, seguindo o modelo da carta de tarô chamada O Louco, outra representação de Jesus. O ocultismo rotula Jesus Cristo como a maior piada cósmica. Jesus became the scapegoat figure. There, mocked and spat upon like the goat dedicated to Azazel, the demon of the desert, on the Day of Atonement. Invertendo o relato bíblico e o fazendo mal. Agora você pode ver porque a única carta que se queima na noite escura é o Coringa. De um ponto de vista oculto, não é o dragão, a serpente antiga ou o diabo que se queima. É Jesus. Toda a série de Batman é essencialmente um ponto de vista luciferino, que o diabo é o salvador. Um ponto de vista que se mantém fiel em muitas histórias de super-heróis, como, por exemplo, o filme da Marvel Thor. O filme começa com uma descrição de uma cidade de ouro que se assemelha a um ambiente de paz celestial. Preste atenção na terminologia. I have sacrificed much to achieve peace. For, through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. You are an old man and a fool! You're unworthy! Father. And now take from you your power! And I cast you out! Please open your eyes. Oh no, this is Earth, isn't it? Where he comes from? Há apenas um que é a epítome de ganância e vaidade que trocou a paz pela guerra e foi lançado à Terra. Your ancestors called it magic. And you call it science. I come from a place where they're one and the same. He has disobeyed his king.
His fate is in his own hands now. I will end this. Uma história paralela a Lúcifer desobedecendo seu pai e rei, mais uma vez o tornando herói e salvador da Terra. Outro ponto importante é que a magia é equivalente à ciência, onde elas são as mesmas coisas, apagando a linha que as divide. Esta é uma linha comum que não só continua através das histórias, mas está no coração dos escritores de gibis. Alan Moore escreveu Batman, Super-Homem, o Vigilante e V de Vingança. Ele é um praticante de magia e incorpora a magia em todas as suas histórias. On my 40th birthday, rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to actually terrify them by going completely mad and declaring myself to be a magician. This had been something that had been coming for a while. It seemed to be a logical end step in my career as a writer. And the problem is that with magic, being in many respects a science of language, you have to be very careful what you say. There is some confusion as to what magic actually is. I think that this can be cleared up if you just look at the very earliest descriptions of magic. Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. A grimoire, for example, the Book of Spells, is simply a fancy way of saying grammar. Indeed, to cast a spell is simply to spell, to manipulate words, to change people's consciousness. And I believe that this is why an artist or writer is the closest thing in the contemporary world that you are likely to see to a shaman. Alan Moore is a writer and magician from Northampton. He's a stranger to hairdressers and worships his very own God in his very own way, blurring the lines between religious belief, magic, and the power of the creative imagination. Alan's familiar on his journey of faith and worship is an ancient Roman glove puppet snake called Glykon. So how did you first go about worshipping Glykon, and what form does the worship take? Well, it's irresistible. He's certainly the coolest, most rock and roll looking god that I have ever seen. I just fell in love at first sight. What's in it for you, though, following Glykon? We're all of us different emotionally, we're all different physically, intellectually. It would be really odd if we were all the same spiritually. So, I mean, that's why I have a problem with religion, per se, because religion, the very word, it comes from the same root word as ligature and ligament, and it means to be bound together in one belief, which I find a bit creepy and a bit unnatural. There are genuine worries that, certainly in America, that this could actually negate science, that it could drag us back into a new dark ages. Ele utiliza magias ocultas em suas obras e abertamente admite escrever sob um estado de possessão. I decided I was going to become a magician. All of a sudden, the lightning bolt hit. It all got a bit strange. For months after that, I was, looking back, probably in some borderline schizophrenic state. I found myself seemingly in conversation with an entity, its presence that surrounded my head moving and speaking lucidly to me. I was very spaced out, God-struck. You babble for a while like an idiot. I must have been unbearable for 2 or 3 months. I've integrated that into the rest of my life. Seu principal objetivo é doutrinar a juventude com o ocultismo. And you've got kids who are supposed to make some sense of this huge and imposing world that's looming over us when they've barely been able to make sense of the world that we've had for the past 20 years. And to do that, I don't really think personally the education system's up to it. What I think is that people these days get their information from all of the much despised sort of vulgar media sources that people have been trying so hard to ban for the past 40 years. Television, movies, comics, rock and roll records. That is the main way that kids sort of soak up all this info. So if in these sort of basically silly sort of funny books and things I can actually get over some information,
if I can help the education process in a bright, four-colour comic book way that kids are actually going to want to read, then I'd say that's enough of a contribution. If I thought I'd done that, I think I'd be happy. Dois dos grandes nomes da indústria de gibis, Grant e Alan, os quais escreveram para Superman e Batman, estão fortemente envolvidos em atividade demoníaca. Em um documentário sobre Grant Morrison, intitulado Falando com Deuses, artistas que trabalharam com Grant testificam de seu envolvimento com a magia. In addition to comics, one of the things that Morrison's known for is his interest in magic, specifically chaos magic. The idea that by believing in something, you can make it real. He'll talk about the rituals he'll perform, and then seeing if they produce results in the real world. And for Morrison, they have. Grant's take on magic for the most part has been to say, it's really easy, you just do this, and results will happen. I did it, and it happened for me. There's probably nobody on Earth you want to learn more about magic or expanding your consciousness than Grant Morrison. First time I tried a magic ritual, I was 19, and I'd been given a book by my Uncle Billy, who was interested in Crowley, and he was the same guy that sort of gave me my first comic books. So he was a big formative influence. Aleister foi o pai do satanismo moderno. Foram suas filosofias que trouxeram o ocultismo e a corrente da cultura pop. Muitos dos grandes nomes de Hollywood foram seus seguidores. Os jornais de seu tempo consideravam-no o homem mais perverso. Na autobiografia de Grant, Superdeuses, ele disse que quando tinha 19 anos, seu tio deu não apenas o livro de Thoth, mas também uma cópia das cartas de tarô. Logo depois, Grant se abriu ao ocultismo realizando seu primeiro ritual, invocando seu espírito na forma de um leão. I tried this ritual, I did the whole thing, I got the candles, I did the magic words, I did the circle, I did the banishings and all that stuff. And I stopped and I went to bed, and then this thing happened when I was lying down. And right in front of me there was a kind of gravitational point in the air in the room which was drawing all the perspectives towards it as if there was a hole there or a crack. And there was the sense of black oil filling up the folds between the brain. I just freaked out and called on the gods of my mum and dad, you know, Jesus, they would get me out of this one. And the whole experience ended after a little bit. And then there was this vision of a lion's face which started to announce stuff. So it seemed pretty convincingly Crowleyan to me that I'd actually somehow activated whatever it was he was talking about. Isso virou parte da vida cotidiana de Grant. I came past his room to see if he wanted a drink. And it took a while for the door to open, and when it did, it creaked open slowly, and I could see Grant, who appeared to be wearing nothing but a grey blanket tugged over his head. I said, "Do you want to come out for a drink?" He said, "No, I'm writing. I'm having breakthroughs." And then the door closed again, and the thing is, I didn't see him touch it. It just closed all on its own. A influência de longo alcance de Grant não apenas afetou a comunidade de gibis, mas também seu trabalho inspirou uma das maiores franquias de Hollywood. In 1999, The Matrix comes out, and it's obviously hugely influential. But if you look at The Matrix, a lot of the details, the style of The Matrix, and a lot of the cosmology of The Matrix basically comes from The Invisibles. Well, this is the same story. They're wearing the same clothes that I'm currently sitting watching this wearing. But the first thing I remember about it is just how much I loved it and thought, what a great movie. They've got really rich by doing my stuff. I think The Matrix owes Grant Morrison everything. Did I just say that? Wow, I just said that. And then a little bit after that I thought, no, this is what you wanted. This was the idea of doing The Invisibles, the hyper sigil, so this would catch on and weird Gnostic ideas would get out into the general populace and make them think differently. I first read Grant's work on Animal Man #1. I'd recognized the character from like Who's Who and stuff, and I read that first issue and I was blown away. That was like one of the best comics I'd ever read in my life. No livro de Grant, Superdeuses, ele disse: I came out in boils, a traditional sign of demon contact. I hallucinated something I recognized immediately as Christ. I understood that this power I was facing was some kind of Gnostic Christ, a Christ of the Apocrypha, and almost pagan figure that I'd found at the bottom, at the last gasp. You know, I'd become the character, I was wearing the clothes, I was going to the places, I was doing the things, I was doing the rituals, I was hanging out with the gods, and then putting it back in the comic, and then being affected by what was in the comic. So yeah, I mean, in terms of reality, that one was the actual deal, you know, that one was bringing me to the verge of death. When Grant was working on The Invisibles, he got sick right around the time that character got sick. Just after King Mob had been convinced by the bad guys that he'd been given a necrotizing fasciitis bacteria that was eating through his face, I suddenly get this huge boil on my face, and within 3 days it's enormous, distorted my entire
feature. I was sweating constantly. I was getting into fevers and having these like shakes and rigors and then freezing. I just couldn't get up anymore, and I lay in front of the fireplace in my house. I mean, he thought he was going to die. I mean, he was broken down in tears, and he was delirious, man, delirious. And suddenly this giant column of light comes through the door. I mean, bear in mind I'm hallucinating, but this was one of the most amazing hallucinations I've ever had. And it's Jesus. The first thing he said, which is the thing I put in the comment, just this voice suddenly announced itself. I am not the God of your fathers, I am the hidden stone that breaks all hearts. So then he's saying to me, okay, you're about to die now, but you don't have to die. And I said, look, I really don't want to die. What do I have to do? And he said, well, if you want to stay here, you have to work for us. You know, you have to spread the light. Esta luz gnóstica que Grant estava de acordo a propagar tem sido efetivamente expandida como uma religião. Fans of something, be it from Buffy to Superman, anything else, the real diehard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is, in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline for to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis, and then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. Se Grant, junto com a indústria de quadrinhos, está escrevendo uma série contínua da Bíblia e está cultivando sob a orientação de um Cristo gnóstico, qual é a sua maior contribuição? In the late 80s, Morrison was working on Animal Man and Doom Patrol. Both of those series were great, critically acclaimed, but they weren't starring popular characters necessarily. But then he comes out with Arkham Asylum, which features Batman. A friend of mine and I had been thinking about and talking about, just if imagine you got to do Batman, this is what we would do. It's not sitting there relying on being this pulpy action thing. That's what most people expect out of Batman, and here he's giving you this psychological drama. But it got published just at the time that Tim Burton's Batman movie was coming out, and so the sales in this thing were immense. His work on Superman redefined the character to some extent. In All-Star Superman, he presents in 12 issues sort of the definitive Superman story. He was here at the convention a couple years ago, and somebody said, so All-Star Superman 10, does that mean that Superman is God? I said, yeah, Superman loves you. Doesn't that make you feel good? He's a more proactive God. Possivelmente, sua maior contribuição é pegar personagens como o Batman e Super-Homem, personagens já impregnados do significado oculto bíblico, e recontar os eventos que rodeiam o Armagedon, ou em termos bíblicos, a segunda vinda de Cristo. The big climax to Grant's run near the end of the 90s was World War III, which climaxed with every man, woman, and child on Earth temporarily inheriting superpowers so that they could team up with the Justice League to fight off Armageddon from above. It was the most amazing sight. 6 billion people all rising from the earth, all flying. Look up in the sky. It's 6 billion people. O gibi do Batman, com o Hotel de Belém queimando atrás dele, também termina parecido, com Batman impedindo o apocalipse. As cenas do fim do mundo são histórias frequentes entre os heróis de gibis. Lutar contra o que vem do céu para destruir a humanidade parece ser uma coisa boa, exceto que, na realidade, há alguém que virá do céu para destruir a humanidade pecadora, quando Jesus Cristo vier julgar o mundo e acabar com os perversos. Quando os 1000 anos se cumprem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que se encontram nos 4 cantos da terra, a Gog e a Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O número deles é como a areia do mar. E subiram sobre a terra, e rodearam o acampamento dos santos e da cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. Estão estas histórias mitológicas preparando o mundo para lutar contra a segunda vinda de Cristo? Isto é exatamente o que sucede no drama de televisão do Superman chamado Smallville. É uma imagem moderna da saga do Superman clássico. Apresenta o jovem Clark Kent, que cresce na escuridão de Smallville, Kansas, para um dia virar Superman. A influência de Nietzsche pode ser vista também. Friedrich Nietzsche, que odiava o cristianismo, disse: Super-Homem irá substituir Deus.
No primeiro episódio de Smallville, Clark Kent é visto segurando uma cópia do livro de Nietzsche. Não sabia que tinha um lado sombrio, Clark. Todo mundo não tem? É, acho que sim. Lana, sua amiga, diz: E o que você é? Homem ou super-homem? Uma referência óbvia ao filósofo que inspirou o herói. No episódio 17 da primeira temporada, Lex Luthor diz: Do you know what my father gave me for my 10th birthday? A copy of The Will to Power. Behold the Superman. Man is something to be overcome. Sun Tzu, Machiavelli, Nietzsche, they were the voices that nurtured me after my mother died. E na última temporada de Smallville, em um episódio chamado Escudo, Lois Lane tem uma conversa com outro personagem a respeito do conceito de Nietzsche sobre super-homem, que é citado diretamente do seu livro Assim Falou Zaratustra, o livro na qual a profecia de Ubermensch explica que super-homem é para ser um substituto de Deus. O filósofo Nietzsche acreditava que não devemos viver pelo futuro e sim pelo presente. Achava que as pessoas que perseguiam um distante sonho do futuro, na verdade, estavam fugindo do seu verdadeiro destino. Nietzsche pode me chamar de medrosa se quiser, mas ele nunca namorou alguém como Clark Kent. Isso não importaria. Para ele, o verdadeiro herói era quem aceitasse a vida que lhe foi dada e a melhorasse. Ele chamava essa pessoa de Übermensch. O super-homem. Nietzsche acreditava que todos poderíamos ser um. Em Smallville, como todos os recontos de Super-Homem, Superman é enviado do céu por seu pai ao planeta Terra. Jesus é criado por sua família de classe trabalhadora em obscuridade relativa, assim como Clark Kent em Smallville. Jesus é crucificado numa cruz, nu e humilhado, fora de Jerusalém. Clark Kent é crucificado quase nu numa cruz, fora de Smallville. Mas ao contrário de Jesus, Clark Kent não morre numa cruz. Os judeus esperavam um salvador político e zombavam de Jesus na cruz, raciocinando que se ele fosse o herói que estavam esperando, usaria milagres, força bruta ou ajuda exterior para salvar-se a si mesmo. Afinal, como ele poderia ser seu salvador, seu herói, se estava morto? Mas isso é porque eles não compreenderam totalmente o que Jesus veio fazer. Ele veio para pagar a penalidade do pecado, e essa pena não era uma cruz romana, mas a separação de Deus. É por isso que Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? A cruz não pôde deter Jesus. A morte física não pôde detê-lo. Assim, Jesus não tinha nenhum interesse em fugir da cruz. O conhecimento de que a ira de Deus estava sobre Jesus, ao pagar a pena da maldade da humanidade, foi o que o matou, e não a cruz. It's finding that within himself, which I think will help him move on to being who we all know he's going to be. We are confident you will become Earth's greatest savior. De fato, maravilharam-se ao descobrir que Jesus morreu tão rápido. A crucificação muitas vezes levava dias. Ele era um salvador moral, não um herói político. Nesse relato distorcido da crucificação de Jesus, Clark Kent, como uma figura de Cristo, não morre nem permanece na cruz. Este era o herói que os fariseus estavam buscando. Um herói político, um herói temporário, um homem forte para derrotar os poderes que nos oprimem. E nada mais. Então, a história de Clark Kent é um relato finalmente velado da história de Jesus, incluindo Superman fazendo boas obras, salvando pessoas. Remy Zero. Tudo que uma pessoa tem que fazer é ir no google.com e procurar Superman Jesus, ou smallville.wiki.com e procurar Jesus. E páginas paralelas podem ser encontradas mais do que incluímos nesse vídeo. A primeira temporada de Smallville apresenta paralelos com os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, reimaginando o nascimento e a crucificação de Jesus. De onde vem o super-homem, o Sol é adorado como o deus Ra, não muito diferente do deus Sol Ra, do Egito.
De fato, em certas versões das histórias em quadrinhos, o super-homem é um adorador de Ra. Em Smallville, um livro especial aparece, chamado O Livro de Hal, a versão da Bíblia para o povo de Krypton, que contém a profecia de Hal. The Book of Ra. The Book of Ra. I need the Book of Ra. What do you want from me? Everything you know about the Book of Ra. It's the Kandorian Bible. So I'd say the Book of Ra was some sort of Kryptonian Bible. So much more than that. It wields great power. The Book of Ra. The scrolls of Ra have foretold of one who will rise from the ashes and start anew in paradise, where he will live as a god among men. Isso é para ser um paralelo com o livro de Apocalipse, predizendo a forma que Cristo voltará pela segunda vez à Terra. Mas algo acontece. De alguma maneira, esse livro de Hal abre um portal no universo para que suceda o Apocalipse. It's no surprise that Zao would lie. The Book of Ra is not a Bible. Como nota, é um mal-entendido pensar que Apocalipse significa fim do mundo. De fato, não quer dizer nada disso. Esse é o significado que a sociedade tem dado. A palavra Apocalipse significa revelar ou mostrar. The word apocalypse means revelation. That's all it means. Although it has come to mean end of the world. O Apocalipse de Smallville não é um livro ou algo sendo revelado, mas um planeta fictício que desce à Terra como escárnio da segunda vinda de Jesus, tem feito parte da agenda do diabo durante milhares de anos. O livro de Apocalipse declara que Jesus é o Alfa e o Ômega. A maioria das pessoas pensa que estão familiarizadas com a marca da besta, mas a maioria não se dá conta de que a marca da besta é uma falsificação de Satanás ao selo de Deus que marca a fronte dos seguidores de Deus no tempo do fim, ao enganar o mundo sobre a verdadeira natureza de Deus, que quando ele enviou seu único filho, o mundo não o reconheceu. Durante a Idade das Trevas, a igreja foi envolvida com conceitos errôneos acerca do amor de Deus. A verdade foi misturada com crenças pagãs, corrupções e mitos foram mudados pelo Evangelho. Aqui, no século XXI, os enganos não mudaram, só se intensificaram. Os personagens nas histórias foram transformados, mas o coração da mentira sempre ressoou dizendo que os deuses desse mundo são os heróis e o Deus do céu é um vilão malvado. O uso de magia se entrelaça tanto nas histórias como na vida dos artistas. O uso descarado de ajuda demoníaca é bem-vindo na configuração de histórias absurdas. Poderia ser que todas essas histórias mitológicas são parte de um grande plano mestre que sutilmente deixa pensamentos de dúvida e engano no mundo, levando-nos a ficar ao lado dos anjos caídos à segunda vinda. Como resultado do mundo sendo entretido com uma falsa visão de quem Cristo realmente é, e cheio de visões fantásticas de como seria o fim do mundo, muitos que não estão diligentemente buscando se revelar como Cristo cósmico. Vemos essa doutrinação em alguns filmes mais graves de todos os tempos. Cristo nos adverte contra as falsificações deste grande adversário. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Não sejam enganados por esses mágicos mestres. Se entidades demoníacas estão envolvidas na formação dessas histórias em quadrinhos, então eles devem ter um plano. Todos esses heróis fictícios estão influenciando o mundo a buscar um salvador que não é como o Rei do Céu, e estão preparando o mundo para desejarem as características que são as mesmas de Lúcifer, o Deus desse mundo. Há somente um super-herói que devemos desejar, um personagem que merece nossa maior atenção, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo.